responder. O pessoal que tem tanta angústia, né? Tanta esperança de alguma coisa, de que a gente puder ajudar, e a nossa obrigação é essa. Então tá bom, então vamos acompanhar então a primeira pergunta. Bom dia, Carla. Carla, essa pergunta eu quero pro doutor, o advogado aí. Bom dia, doutor. Aqui quem tá falando que é o Baianinho, filho da Figuinha. Ô, doutor, eu comprei um tênis numa rede de loja aqui da cidade. E comprei e paguei à vista. E com 2 meses de uso, o tênis veio a me arrancar o solar todinho. Me largou na mão no meio do mato. Tava andando de bicicleta, de bike. Voltei lá na loja com a nota fiscal e com o tênis. Simplesmente a moça do caixa me falou que realmente o tênis estava dentro do prazo de garantia, mas porém ela tinha 1 mês para resolver esse problema para mim. Isso é certo, doutor? Sendo que eu paguei e comprei e paguei à vista? Vamos em parte aí, que a pergunta dele é muito boa. Não existe esse prazo, a loja não tem prazo. O prazo quem tem é o consumidor. Se o consumidor não faz a reclamação no momento devido, o que acontece? Ele perdeu o prazo, ele acabou. A lei não acorde ele, o consumidor é muito claro. Então, não tem essa hora de esperar 30 dias, ele tem de resolver a sua situação. O que pode acontecer? Se não tiver o produto daquela qualidade que você comprou, pode ter outro produto que possa substituir, desde que o consumidor concorde, perfeitamente, mas tem que ser resolvido na hora. Isso não tem de esperar 30 dias, não. Isso aí é conversa para boi dormir. Exija o seu direito, denuncie a loja se ela não fizer dentro daquilo que o consumidor tem direito. Todo o comerciante e o produtor tem responsabilidade no produto que vende. A garantia é do consumidor e ele tem todo o direito. Ok, nós temos mais um ouvinte aqui. Bom dia a todos. Bom dia, doutor José Maria. Gostaria de saber do senhor o seguinte. Meu filho envolveu em um acidente no trânsito, sendo que ele estava de moto na via, normalmente em sua mão, mas do outro lado veio um outro veículo de encontro a ele e o mesmo fugiu da situação, não prestando socorro. SAMU foi acionado, encaminhou meu filho para a UPA e na UPA eles falaram que não havia quebrado nada e que 10 dias estaria curado. Ele machucou, foi o pé esquerdo. Depois, no retorno, foi feita uma nova avaliação, foi notado que o quadro era outro, tinha fratura e era necessária cirurgia urgente. Mas ele fez essa cirurgia de forma particular pelo tempo, pela espera, pelo que foi falado na UPA, e essa cirurgia particular no valor de R$8.000. Ela gostaria de saber como entrar contra o Estado e reaver esse valor, já que foi falado da questão aí até mesmo do Estado, né? Nesse caso dele aí, o que acontece? Todo acidente, quando tem vítima, normalmente faz uma ocorrência e é obrigatório até fazer. Não havendo danos na pessoa, tem só danos materiais, quer dizer, se resolve ali, às vezes nem ocorrência faz. Uhum. Isso acontece, é muito comum. Eu tive um caso, eu próprio, aconteceu, a polícia chegou, não, tinha feito um acordo, eles acharam beleza, acordo para lá, ninguém quis se comprometer porque o rapaz que estava na moto estava irregular. Se ele estava regular, ele tem carteira, o documento da moto, o outro estava em situação irregular, o que ele devia fazer? Era obrigação dele ter feito. De ter feito uma ocorrência, ter uma perícia, constatando dano materiais e os danos, os danos físicos, ele tem direito do ressarcimento. Isso eu não estou vendo se tem documentação. Uhum. Passou esse prazo, e o que ele vai fazer? Se ele tem o endereço, se ele conhece a pessoa, tem a placa do carro, tudo direitinho, ele deve acionar a justiça. Por quê? Quem tem a obrigação de pagar esse dano sofrido é a pessoa que cometeu o dano se ele estava errado. Né? Aí tem de ver a culpabilidade de cada um. Porque ele cobrar do Estado, não sei se ele vai conseguir. Porque a cirurgia, nem sempre toda cirurgia o Estado tem possibilidade de fazer. Nesse caso aí, ele deve consultar um advogado para ver se ele tem possibilidade de cobrar do Estado, que eu acho um pouco complicado. Agora, da pessoa que cometeu o dano, sim, ele tem todo o direito de entrar com ação de danos morais e materiais e
pedir toda aquela despesa, desde que ele tenha toda a documentação de tudo que ele gastou, para que ele possa juntar nos autos, na sua petição inicial, e essa pessoa, se a pessoa não tiver nada para pagar, não tem patrimônio, não tem nada, infelizmente, quem vai ficar com prejuízo é a pessoa que não teve culpa do acidente. Ok, vamos para outra pergunta, participação dos ouvintes. Olá, bom dia. Bom dia, José Maria. Tem uma moça que é agenciada em uma agência e a agência me mandou uma notificação porque o contrato não deu certo mais, e ela me mandou uma notificação que eu tenho 48 horas para estar tirando as fotos dela, dos perfis, das redes sociais, porque senão eles vão estar me multando com R$300 de multa por dia. A agência pode fazer isso? Que é isso? É cada coisa, né, gente? Eu fico abismado. Como é que as pessoas têm capacidade? A agência não tem possibilidade de fazer nada. Ela pode notificar, evidentemente, mas obrigar, multar e cobrar, não sei. Só se tem um contrato, que há previsão no contrato. Eu não estou vendo o contrato, nem ela falou que tem contrato. Caso contrário, ela não tem essa possibilidade, nem pode fazer isso aí. Isso aí é uma ameaça que ela não tem probabilidade de fazer e nem pode fazer, porque ela pode ser notificada ou pode ser até cobrada por essa ameaça que ela fez. Eu estou dizendo aqui que eu não estou vendo se tem contrato entre as partes. Se tem contrato, tem que ver o que o contrato prescreve, o que está no contrato, porque contrato é pacto entre as partes. Aquilo que foi pactuado tem que ser cumprido desde que esteja dentro das normas legais. Caso contrário, não pode fazer isso, não. Ok, tá aí. Outra pergunta, doutor José Maria, por favor, não quero me identificar, mas bom dia. Queria saber o seguinte: minha irmã tem um namorado há 2 anos, só que é do grupo de risco, não está indo na casa dela. Agora, ela descobriu que ele transmitiu uma doença contagiosa para ela. Ela está em desespero, não come, só chora. Tem como processar ele? Pois ela não tem como contar para a família, tem 2 filhos, não sabe como vai falar. A vida dela acabou. Vai enfrentar preconceito, vergonha, depressão, saúde em risco. O que ela deve fazer nesse caso? Ele é mais velho que ela, não contou nada para ela, disse que era desquitado há 10 anos e não teve mais ninguém. Aí aqui ela até acaba, com tanta raiva dele que acaba dando uns xinguinhos ali nele. O que deve fazer nesse caso? É uma coisa complicada. Nesse mundo tem de tudo, né? A pessoa tem que ter cautela, né, gente? A cautela, o cuidado é sempre razoável para todo mundo, para não entrar numa fria igual ela entrou, né? O que ela deve fazer, no meu modo de pensar, não se desesperar, viver a vida, fazer tratamento, mesmo tendo uma doença que não tem tratamento definitivo, mas se pode amenizar a saúde dela, o tratamento dela, para que ela possa ter uma saúde e viver, porque ela tem filhos para criar. A vida dela não terminou, termina quando ela acabar de criar os filhos dela, e ela vai seguir a vida dela normal. Se essa pessoa com quem ela teve esse relacionamento tem capacidade econômica, financeira, ela deve acionar a justiça e cobrar dele esse prejuízo moral que ela teve e um prejuízo até de questões de saúde. Ela pode cobrar? Pode, a lei já prevê isso, prevê. Ela deve procurar um profissional e dar entrada, desde que ele tenha capacidade de comprometimento para pagar essa despesa ou esse dano que ela sofreu, que às vezes é um dano irreversível, né? Dinheiro nenhum vai pagar, mas pode amenizar a situação para ela viver mais confortável. Direito ela tem, deve procurar um bom profissional para analisar esse caso dela, e tem que ser um especialista da área mesmo. Ok, então vamos acompanhar mais uma participação. Bom dia, Carla, bom dia, doutor José Maria. Aqui quem está falando é o Davis, aqui do centro. É o seguinte, a minha mulher, ela paga o INSS, ela paga sobre o teto, né? E ela fez uma cirurgia e ficou afastada. Aí ela teve 2 meses, né? O INSS deu ela 2 meses, né? Aceitou os 2 meses que o médico deu, né? Porém, como estava na pandemia ali no comecinho, foi em março, ela só recebeu um salário mínimo. Ela recebeu um salário mínimo no primeiro mês e um salário mínimo no segundo mês. Ficou faltando o restante, né? Que ela paga sobre o teto. Ela teria que receber, né? Por ela estar encostada esses 2 meses, sobre o valor que ela paga, né?
que é o valor máximo. Ela vai precisar de procurar algum advogado para resolver isso, ou será que ela consegue resolver por ela mesma? Porque eu acredito que não, né? Aí deve estar tendo uma falha, porque se a pessoa tem comprovante que o pagamento dela é feito pelo o teto máximo da Previdência, evidentemente que ela não vai receber o teto, mas ela vai receber próximo do teto. Né? Para a hora que fizer o cálculo ali, a pessoa nunca aposenta com o teto. É até muito raro, né? Só se você pagar além do teto. Porque você paga no teto, quando você vai pedir aposentadoria, o teto já mudou. Já aumentou, aí você nunca consegue, porque não aumenta de acordo com o pagamento. Se fosse assim, seria ótimo. Não, a gente paga, mas na hora de receber, todo ano tem o quê? Vai diminuindo e vai caindo aquilo que você recebe da Previdência Social. Mas ela deve procurar um profissional da área, porque ela tem direito de receber. Deve ter ocorrido um erro aí, uma irregularidade. Há possibilidade de fazer esse recurso? Pode fazer direto na Previdência Social, fazer um requerimento, mas às vezes a pessoa não sabe como requerer. Às vezes, mesmo quando deu entrada, às vezes entrou com um documento que não estava de acordo. Na Previdência pode acontecer, principalmente nesse prazo de pandemia, que tudo parou, a gente não sabe como é que faz, né? Eu não sei se ela voltou na perícia, se o perito da Previdência deu alta para ela, então que ele deve procurar um profissional da área previdenciária, mas que tenha um recurso, porque ela não poderia receber salário mínimo. Ela tem de receber mais, eu não vou dizer além no teto, porque há uma correção aí e ela não finalizou o pagamento para quando aquela pessoa que está quase aposentando, né? Ela está pagando sobre o teto para uma futura aposentadoria. Penso eu que é assim. Então ela deve procurar um profissional da área previdenciária e requerer a Previdência Social. Deve ter algum erro. E se tiver, a Previdência corrige e paga o atrasado tranquilamente, desde que ele dê entrada naquele pedido, o mais rápido possível. Ok, temos outra pergunta. Bom dia, Carla. Bom dia, doutor José Maria. Bom dia. Fiz a compra de uma passagem na companhia de viagem para Salvador no mês de abril e foi cancelada devido ao coronavírus. E agora estão alegando que o valor do resort aumentou devido ao aumento do dólar. O que devo fazer nesta ocasião? É o Wellington do bairro Dona Quita. Essa aí é aquela questão do consumidor com o fornecedor. Então, se tem um contrato, você deve olhar o seu contrato quando você fez com essa empresa, essa operadora. Pode acontecer de valor aumentar? Pode. Você comprou uma passagem ou uns dias num resort para tal época. Agora, houve essa paralisação, volta, nós estamos numa época diferente. Pode ter aumentado o preço? Pode. Isso é oferta e procura. O que você deve tentar fazer é negociar com esse resort ou com a empresa de qual você comprou esse pacote, ver qual a melhor coisa para se fazer. Caso contrário, você não deseje mais esse passeio, ela é obrigada a te devolver o que você pagou corrigido, sob pena de você entrar na justiça e pedir judicialmente. Ok, doutor José Maria, em relação a essa pandemia, né, por exemplo, muitos processos ficaram parados, né, por um tempo, logo no início aí teve aquele momento de ficar em casa. O que você diria para essas pessoas que estão ansiosas para resolver logo a situação, mas que estão paradas aí na justiça? Essa foi um fato inerente, né, é um fato que aconteceu, né, um fato fortuito, porque ninguém queria essa situação, então tudo se paralisou. Nos processos judiciais, alguns processos estão andando. Os processos físicos são os que ficaram mais prejudicados, porque eles teriam de passar para o processo, agora, no caso, todo na base da internet, na base do WhatsApp e tal. Então, esse processo físico ficou prejudicado, mas está andando os processos. A pessoa deve ficar vigilante, não como antes, né? A gente fala que a justiça ela é muito lenta e lerda. Às vezes ela prejudica pela a morosidade que tem, porque é muito burocrática. Então, eu acho que você deve ficar acompanhando aí, se está com o advogado, cobrar do advogado, é um direito que o cliente tem de cobrar do advogado. O advogado não pode deixar de fornecer informação. Advogado que não fornece informação para o cliente, ou que nega a informação, penso eu que não é um bom profissional. O bom profissional não tem medo, ele vai dar informação. Porque você entra hoje no sistema de PGE, você vê na hora, o advogado tem toda a informação, o cliente não tem. Mas o advogado ele tem o direito porque ele tem uma senha. Então ele vê todo o processo, desde o início até o final, ele vai saber por que está parado. Então, cabe a cutucar o profissional, porque às vezes tem profissional que dá mais atenção no processo e deixa os outros. Por quê? Interesse, às vezes,
econômico, principalmente, e às vezes interesse até pessoal, né? Então, cuidado, faça a cobrança, que é o que a gente tem de fazer, e observando o seguinte, nós já estamos numa situação complicada aí, ó. Já o judiciário vai parar dia 20, né? E só vai retornar totalmente só dia 20 de janeiro. Então, nós já temos mais um complicador. Exatamente. Doutor José Maria, muito obrigada por sua participação. Como que o pessoal que está em casa, se quiser te procurar para tirar alguma dúvida, como fazer? Eu às vezes atendo a pessoa por telefone para tirar dúvida. Se a pessoa tiver dúvida maior, eu tenho documento para mostrar, para a gente analisar. Eu sempre atendo no escritório. Essas pessoas que têm essa necessidade, não cobro de ninguém, eu estou fazendo isso como se fosse assim, uma caridade comigo mesmo, né? Porque eu prestando um serviço, se eu não puder dar o dinheiro, mas eu dou a minha consulta, o meu encaminhamento. Jamais, às vezes a gente não tem aquela possibilidade de encaminhar, com certeza que vai dar certo, mas eu estou encaminhando, eu não estou responsável. Quando eu sou responsável pelo aquilo que eu faço, eu garanto a minha situação mesmo, porque eu sou muito ético, eu não gosto de embromação. Então, o que eu posso fazer é isso.